cambada, estamos nós aqui de novo. Andrezinho Costa na área. Já falamos sobre a calibragem dos steps, já falamos sobre a calibragem da temperatura. Agora vamos calibrar o nosso fluxo. Você derreteu o filamento, ele vai se depositar ali. A quantidade de filamento que você vai depositando por segundo que vai passando é o que a gente chama de fluxo. Essa quantidade vai variar na largura do teu filamento ali quando o bico está passando por cima. E se ele tiver demais, vai ficar saindo para fora, vai ficar estranho. Se tiver de menos, provavelmente as camadas nem vão aderir uma na outra, a tua impressão vai ficar fraca, frágil, vai quebrar. Então você tem que descobrir qual é essa quantidade ideal. Como é que a gente faz isso? Calibrando um cubinho de extrusão. Sabe como é que é? Vem comigo, vou te explicar. Então é isso, cambada, vamos lá. Vamos pegar o Cura. Vamos abrir aqui os testes de calibração e puxar o cubo de extrusão para cá. Por que cubo de extrusão? Alguns fatiadores chamam de multiplicador de extrusão. Outros chamam de fluxo. Então, à medida que o bico vai derretendo o filamento, que ele vai ficando fluido e vai sendo depositado por pressão que acontece dentro do bico, com a extrusora empurrando o filamento mais semi-fluido ali, né, semi-líquido ali, ocorre um aumento do gradiente de pressão e isso vai se depositando lá, camada em cima de camada. E se você coloca plástico demais, fica sobrando pelas laterais. Se você coloca plástico de menos, não vai aderir direito, vai apresentar falhas. Então, para a gente calibrar exatamente o que a gente quer, a gente pega um cubinho de 2x2, como esse aqui, 2x2x2, não precisa chegar nem no final da extrusão, chegar aos 2 cm de altura, você pode parar antes. E a gente vai continuar trabalhando com 0,2 aqui e com a largura de extrusão de 0,4. Isso aqui é importante, você saber qual a largura de extrusão que você está fazendo, porque o cálculo final vai ser em cima disso. Eu vou trabalhar aqui com 3 paredes, sem superfície superior, tá? E sem fundo também. Esse cubo precisa ser sem fio, ele tem que ser vazado para a gente poder ver. No material a gente já chegou na temperatura ideal, os 220 graus, mantendo a cama em 70. Só que eu vou fazer uma maluquice aqui para a experiência. Eu vou baixar a temperatura da cama para 65, mantendo 70 só na inicial. E a gente vai trabalhar com 100% de fluxo, porque a gente precisa saber quanto a gente está dando agora para poder fazer o cálculo, ok? A velocidade eu vou manter os 40 que a gente já vinha fazendo. Manter a retração em 1.5 com 75 mm por segundo e a ventilação vou manter em 65%. Continua sem suporte e vou manter o skirtzinho de aderência na mesa aqui, ok? O resto tudo zerado. A gente manda fatiar e a gente vai ver que em 15 minutos a gente vai gastar 2 gramas de filamento, ok? Vou dar uma viradinha aqui. É difícil virar esta porcaria quando a gente não está usando o mouse. Complicado fazer isso. Olha lá. Então você vê, não tem base, não tem teto, ok? Só as 3 camadas de parede ali. Isso aqui é mais difícil ainda de fazer. Deixa pra lá. Dá para ver que tem 3 camadas, né? Deixa quieto. Então a gente salva esse arquivo. Eu vou salvar daquele mesmo jeito. PETG, underline Golden Metal, underline 0,4, que é o tamanho do bico que eu estou usando. E cubo de extrusão. Salvei. Então o que a gente faz agora? A gente joga ele para a impressora.
É isso aí, cambada. Esse é o nosso cubinho de extrusão. Então o que a gente precisa aqui agora? A gente pediu para fazer 3 paredes de 0,4. Então essa distância tem que estar 1,02. Você tem um paquímetro? Não? Pois deveria. Então a gente aqui vai medir esse tamanho. 1,25. 1,26. 1,25. 1,24. Ou seja, em 4 medidas eu tenho uma média de 1,25. Ok? 1,26. 1,26. 1,26. 1,25. Tá, 1,26 de média aqui. 1,24. 1,23. 1,23. 1,25. Continuamos com a média de 1,24, mais ou menos. 1,25. 1,25. 1,27. Já aumentou um pouquinho. 1,25. Então, o correto seria somar essas 16 medidas. Você pode fazer com menos, pode fazer com mais, aí fica a critério de cada um. Tá? Você soma as 16 medidas e você vai ver que você vai ter um valor médio de, no meu caso aqui, em torno de 1,25. Ok? Então, como é que a gente faz agora? Lembra como é que faz regrinha de 3? Você está ciente de que você está trabalhando com 100% de fluxo e você está conseguindo uma média de 1,26. Só que na realidade o que você queria era 1,20, né? 4 camadas de 0,4, 1,2. Então, como é que a gente encontra qual é o valor da multiplicação de extrusão ou do fluxo para chegar lá? Regrinha de 3, a gente já sabe como é que faz, né? Multiplica cruzado, x vai ser igual a 100 vezes 1,2 dividido por 1,26. Né? Quem trabalha com multiplicador de extrusão pode só fazer direto essa divisão, 1,2 por 1,26. Tá? Então aqui a gente vai ter 100 vezes 1,2, 120 dividido por 1,26, a gente vai ter 95,2%. O que isso significa? Que eu vou ter que trabalhar com fluxo em torno de 95%, ou se você trabalha com multiplicador de extrusão, 0,95 para este filamento em específico. Ok? Foi fácil de entender? Então agora vamos dar um passo adiante para procurar a nossa retração. Vamos ver o que vai acontecer?